Oi pessoal, aqui é a Ingrid do Indignada e hoje eu vou explicar para vocês como funcionam os torneios de dominação profissional em Avatar. Bom, para quem não lembra, a dominação profissional é uma competição que aparece logo no começo de A Lenda de Korra. E ela é uma competição que é muito importante na série. Logo no começo, a Korra, ela lê no jornal que vai ter essa competição e ela quer muito ir, ela chama o Tenzin, mas ele fala que ela não pode porque ela tem que se dedicar aos deveres de Avatar dela. What do you say we go to the arena tonight? Catch a few pro bending matches. That sport is a mockery of the noble tradition of bending. Então, ela foge e ela vai mesmo assim. E é justamente nisso que ela conhece o Mako e o Bolin. Ou seja, o time Avatar não teria se formado se não fosse pela competição de dominação profissional. What do you think? Best seats in the house, huh? Whoa. Unbelievable. This place is even more amazing than I imagined. Name's Bolin, by the way. Korra. Bom, a dominação profissional, ela continua a ter muita importância na série. Principalmente porque ela é uma competição que ela une no mesmo lugar os dobradores e os não dobradores. E a primeira temporada é um momento em que tá tendo muita tensão entre esses dois grupos na cidade por causa dos igualistas. Então é meio que o único momento em que eles conseguem ficar em paz no mesmo lugar. E ela aparece em vários episódios, e tem aquele momento super marcante em que os morcegos lobo, eles ganham a competição, só que eles ganham trapaceando. E aí o Amon, ele fica muito bravo porque eles trapacearam, e ele tira a dobra deles, e você fica tipo, mano, o que aconteceu aqui, sabe? Bom, e apesar da importância desse esporte, ele não foi muito bem explicado ao longo da série. E um fato interessante é que a ideia do torneio de dominação profissional surgiu antes mesmo da ideia de fazer a Lenda de Korra. Por isso a gente decidiu fazer esse vídeo explicando pra vocês exatamente como funciona o torneio. Vamos lá? Bom, na série a gente acaba só vendo a arena da Cidade da República, mas todas as arenas de dominação profissional elas seguem basicamente o mesmo layout. Elas têm esse campo hexagonal no meio e ele é dividido em dois. Então, um lado é azul, o outro é vermelho. E esses dois lados são divididos em 3 áreas que eu vou explicar melhor mais pra frente para que elas servem. Em cada lado, a gente tem 21 buracos, que é de onde saem aquelas moedas gigantes que os dobradores de terra usam na competição. E em volta dessa arena fica uma espécie de lago, que é onde fica a água que os dobradores de água usam para atacar. Os uniformes da competição foram inspirados em uniformes antigos de futebol americano. E eles consistem basicamente numa vestimenta única, como se fossem proteções nas partes que machucam mais, né? Tipo no ombro, no braço, esse tipo de coisa. E cada time ele tem uma cor que aparece nessas proteções. Então, por exemplo, os morcegos lobos são cinza, enquanto os furões de fogo são vermelho. Além disso, os dobradores eles usam uma faixa na cintura e um capacete que tem uma cor aqui, que representa o elemento que eles dobram. Então, os dobradores de fogo são vermelhos, os dobradores de água são azuis e os dobradores de terra são verdes. E como na época que essa competição apareceu na série, os dobradores de ar ainda não eram em grande quantidade, a gente não tem dobradores de ar na competição. O torneio em si, ele acontece na última semana do último mês de cada ano e ele reúne as 16 melhores equipes de dominação profissional. E para você poder entrar, você tem que pagar uma taxa de 30 mil yuan, que é justamente essa taxa que o time da Korra não consegue pagar, e aí o pai da Asami acaba financiando eles para eles participarem do torneio. Now I'd hate to see you lose your chance at winning the championship just because you're short a few yuans. That's why I'm going to sponsor the Fire Ferrets in the tournament. Are you serious? He's serious. My dad's going to cover your Annie for the championship pot. That is good news. 3 rounds de 3 minutos cada um. E lembra que eu disse que cada lado era dividido em 3 zonas? Bom, o seu objetivo é empurrar os seus adversários cada vez mais para trás nessas zonas. E o que acontece? Os dois times eles começam jogando na primeira zona, que é a zona mais próxima do centro. E aí, conforme eles vão batalhando, eles vão sendo empurrados para trás. Quando o adversário chega na segunda zona, ele é obrigado a ficar lá até o final daquele round. Se ele chega na terceira zona, ele é obrigado a ficar lá também. Quando 3 jogadores de um time são empurrados para a segunda zona, os adversários eles podem avançar uma zona e lutar mais próximo deles e mais perto do final.
Se o time inteiro avança para a terceira zona, os adversários podem avançar até a segunda zona. E aí, basicamente, ganha o time que tiver empurrado mais o time adversário ao longo desses 3 minutos. E se mesmo assim nenhum dos dois times tiver ganhado, acontece um desempate. No desempate, um jogador de cada time, os dois do mesmo elemento, eles se reúnem numa arena um pouco menor no centro da arena grande e eles lutam até que um deles seja empurrado para fora. Mas o que acontece bastante em Core é que eles jogam os adversários na água, e isso é outro jeito de ganhar, porque se nesses 3 minutos nenhum dos times avançar na arena, ganha o time que tiver mais jogadores sobrando. You're only allowed to knock players off the back of the ring, not over the sides. E bom, além das regras do torneio em si, a gente tem regras específicas para cada tipo de dobrador. Os dobradores de água e de fogo, eles não podem atacar com jatos que durem mais de 1 segundo. Ou seja, quando eles atacam tem que ser tipo não pode ser tipo um chicote ou algo assim, entendeu? Além disso, dobradores de água só podem atacar com água em estado líquido, ou seja, eles não podem usar gelo, vapor, nem nada do tipo. E os dobradores de fogo não podem atacar com relâmpago. Os dobradores de terra, eles só podem atacar usando aquelas moedas que são disponibilizadas para eles, e eles não podem quebrar elas em pedaços menores, mas eles podem atacar com mais de uma moeda de uma vez. E bom, gente, isso é basicamente o que a gente sabe sobre o torneio de dominação profissional, até porque a arena foi destruída no final da temporada e o torneio foi cancelado nos anos seguintes. Mas eu não sei vocês, mas eu, quando eu assisto esses episódios em que aparece o torneio, eu fico com, tipo, muita vontade de participar, e eu não sou uma dobradora na vida real, então eu não tenho como, mas existem alguns jeitos em que a gente pode se aproximar desses torneios. O esporte da dominação profissional, ele existe no mundo real, mas não é exatamente como na série, né? O que acontece é que você tem equipes que jogam bolas das cores dos elementos umas nas outras. Essa competição existe nos Estados Unidos desde 2013, mas aqui no Brasil a gente não tem nenhum time oficial por enquanto. A gente pode se aproximar de outras 2 formas. No jogo de A Lenda de Core, você pode jogar dominação profissional como minigame e você ainda pode jogar com os personagens. Não temos datas exatas ainda, mas vai ser lançado um board game de dominação profissional. E ele vai funcionar mais ou menos como o Magic e o Battle Sims, que são jogos que você constrói o seu time para lutar e você vai poder construir o seu time de dominação profissional. Não se sabe exatamente a data exata em que ele vai ser lançado, mas a previsão é que aconteça mais ou menos ali em setembro ou outubro. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Mas se sobrou alguma ainda, manda pra gente aqui nos comentários, a gente vai responder. Sigam o canal, sigam o Indignado também, o link vai estar aqui na descrição. Eu espero. E muito obrigada por terem assistido. Falou!